Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus com um sermão intitulado O Poder da Palavra. Mesmo testemunhando o misterioso e grande poder de Deus, que é mostrado ao nosso redor em nossa vida diária, muitas vezes o consideramos como algo comum e não como um milagre. Houve um homem que se questionou: o quão poderoso é a semente de uma melancia? Com essa curiosidade única, ele começou a observar a semente de melancia. A princípio, a pequena semente preta parecia ser fraca, como se não pudesse produzir nada. Porém, essa pequena semente preta tinha um tremendo poder. Quando ele plantou a semente no solo, ela brotou, rompendo o solo, que era 200.000 vezes mais pesado que o seu próprio peso. A princípio, ela parecia como uma semente comum, mas a habilidade que a semente tinha era realmente surpreendente. Quando ele viu que a semente de melancia rompeu o solo com uma força que era 200.000 vezes mais forte que o seu próprio corpo, ele descobriu que a providência da criação de Deus, gravada na semente de melancia, era realmente magnífica. Que incrível! Como esse grande poder pode vir de uma pequena semente que é menor que uma unha? Então, conforme crescia, ela desenvolveu padrões coloridos do lado de fora e começou a formar uma casca interna branca. Mesmo que a semente fosse pequena no começo, ela começou a crescer a um tamanho dezenas de vezes maior que o seu próprio corpo. Além disso, ela formou uma brilhante carne vermelha dentro da pele interna branca e produziu centenas de sementes idênticas à semente original dentro da carne vermelha. Por fim, o homem compreendeu que cada uma dessas centenas de sementes cumprirão o seu próprio papel de derrotar uma força que é 200.000 vezes maior que o seu próprio peso, e criarão outro mundo próprio. Era uma pequena e insignificante semente. Mas o poder que estava contido dentro da semente de melancia era realmente maravilhoso. Pessoal, a pequena semente de melancia, na natureza, tem um incrível e tremendo poder quando olhamos para ela com atenção. De acordo com a Bíblia, como é chamada a palavra de Deus? Não é chamada de semente da vida? O quanto vocês acham que é poderosa essa semente da vida? Quando vemos o poder que está contido em uma pequena semente de melancia e o processo de como cada parte cresce, é realmente incrível como ela é poderosa. Então, e quanto à semente da vida, a palavra de Deus? O quanto é poderosa a semente da palavra de Deus? Assim como a semente de melancia, que parecia tão insignificante, teve uma grande mudança, Deus nos desperta para o fato de que a palavra de Deus tem o grande poder de mudar as pessoas neste mundo. É por isso que Deus diz: continue semeando essa semente, que é a palavra de Deus, por onde quer que você for. Embora a Bíblia use expressões diferentes em relação à palavra de Deus, o que Deus quer dizer é que devemos semear a semente.
Deus diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Quando Deus nos diz para pregar, o que devemos fazer com a semente da palavra? Devemos semeá-la. Em outras palavras, apenas quando você semeia a palavra, podemos ver o seu crescimento e o seu desenvolvimento com seus próprios olhos. O que começou com uma pequena semente comum se transformou numa melancia no final, que pôde ter centenas de sementes dentro, idênticas à semente original. Entendendo isso, devemos semear a palavra. Há cerca de 2000 anos, quando Jesus ascendeu ao céu, no Monte das Oliveiras, ele disse, preguem este evangelho a todas as nações e sejam minhas testemunhas em Samaria e até os confins da terra. Quando você semeia uma semente e observa o seu processo de crescimento, você fica impressionado com o seu poder de romper o solo com uma força que é 200.000 vezes mais forte que o peso do seu próprio corpo. A semente da vida, a palavra de Deus, tem o poder de penetrar profundamente no coração das pessoas ao redor do mundo. Então, quais ações devemos tomar com a semente da palavra de Deus? Apenas precisamos plantar a palavra de Deus. No lugar de apenas guardar para si e não semear, continue a plantando no coração das pessoas. Assim que você planta a semente no coração de uma pessoa, a semente mudará essa pessoa. Ela absolutamente mudará as pessoas e terá um papel de capacitá-las a realizar a obra do Evangelho. Esse grande poder surgirá no coração delas. Vamos à segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, para ver que tipo de mentalidade Deus nos diz para termos quando realizamos a obra de pregar o Evangelho. Vamos à segunda epístola a Timóteo, capítulo 4. No capítulo 4, versículo 1 está escrito, conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. O que devemos fazer? Prega a palavra. Em outras palavras, semeia a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Deus nos ordena realizar essa obra do Evangelho em todo o tempo. Os 66 livros da Bíblia contêm as santas palavras de Deus escritas pelos profetas que foram movidos pelo Espírito Santo. Então, mesmo que eles tenham sido escritos pelos profetas, de quem são realmente as palavras? São palavras dadas pelo próprio Deus. Até uma semente de melancia rompe o solo, carregando um peso que é 200.000 vezes mais pesado que o seu próprio corpo. A semente da palavra de Deus pode mudar e romper muito mais do que isso. Tudo o que precisamos fazer é cumprir a obra dada por Deus, que diz, prega a palavra. Quando pregamos a palavra de Deus, pensamos que se as pessoas não ouvirem, a palavra de Deus desaparecerá. Porém, isso não é verdade. Quando a palavra de Deus sai da nossa boca e é plantada, ela ainda permanece viva e ativa. Ela tem o poder de mudar a mente de qualquer um. Se pregarmos a palavra de Deus com a fé de mudar uma pessoa, ela certamente mudará o coração de uma pessoa. Se a nossa fé tem poder o bastante para mudar 2 pessoas, a palavra de Deus pregada na Coreia pode viajar ao redor do mundo e ela certamente mudará o coração dos africanos e o coração dos europeus. O problema é que mantemos as palavras de Deus em nós mesmos. Portanto, o que Deus nos diz para fazer com a palavra de Deus? Deus nos diz para pregar a palavra. Vamos à Epístola aos Romanos, capítulo 10, para ver como a palavra de Deus é poderosa. Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 16. No capítulo 10, versículo 16 está escrito, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo.
Mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo. Até onde foi ouvida a sua voz? Por toda a terra se fez ouvir a sua voz. E as suas palavras? Até onde foram as palavras? Até aos confins do mundo. Assim como a semente de melancia pode romper o solo com uma força que é 200.000 vezes mais poderosa que o peso do seu próprio corpo, a semente da palavra de Deus irá a todas as pessoas até aos confins do mundo. Através das profecias registradas na Bíblia, Deus já nos mostrou que isso certamente acontecerá. É por isso que devemos continuar semeando a palavra. Não é que você deva pregar com grande eloquência. Se entregarmos as boas novas da mesma maneira que a ouvimos, quem fará o resto? É Deus quem fará o resto e realizará tudo. Deus promete que assim que semearmos a semente da palavra de Deus, quer as pessoas ouçam ou não, a semente que foi pregada fará o seu papel. No fim, todas as pessoas do mundo ouvirão a nossa voz algum dia. Vamos ao livro dos Salmos. No Salmo 19, verso 1 está escrito: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, até onde vai a sua voz? Está escrito, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Aqui, a voz significa a palavra de Deus. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até aonde vão as suas palavras? Até aos confins do mundo. Nunca podemos entender completamente como Deus realiza a sua obra. Vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 3. Ele me disse, Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Deus diz, não tema as pessoas, mas ide e entregue a elas todas as palavras que eu vou dizer. Mesmo que tudo o que fizermos tenha sido pregar a palavra, Deus realizará o resto da obra depois disso. Não pensem, quando eu prego, eu tenho que criar algo, eu tenho que fazer algo, e eu tenho que recriar algo. Deus não nos pede para ter esse papel. Há muitas pessoas neste mundo, mas fomos chamados a essa incrível obra do Evangelho e recebemos uma missão. Considerando isso, não podemos deixar de dar eterna graça e glória ao Pai Celestial e à Mãe Celestial. O que acontecerá com esse Evangelho? Esse Evangelho que Deus confiou a nós, certamente será cumprido 100%. Dizem que a semente de melancia tem o poder de levantar 200.000 vezes algo mais pesado que o seu próprio peso. A palavra de Deus tem muito mais poder e autoridade até mesmo para alcançar os confins do mundo. É por isso que Jesus veio à Terra há 2000 anos e disse, entregue a semente da palavra de Deus em Samaria e até aos confins da terra. Entregar a semente não significa semear a semente? Essa é uma pequena missão que Deus nos deu. Essa pequena missão é uma obra que precisamos cumprir. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 28. Se não semeamos muitas sementes da palavra até agora,
Devemos semear mais este ano e acreditar no poder da semente da palavra. Não fiquem desencorajados e nem desistam, pensando: quando eu prego a palavra, as pessoas não parecem ouvir, ou elas não estão respondendo. Já que é a palavra de Deus que estamos pregando, vamos crer que a palavra de Deus tem o poder de mudar o mundo. Ela tem o poder de tornar o mundo lindo e tem a autoridade de trazer bênçãos e felicidade a todas as pessoas do mundo. Até mesmo uma pequena semente de melancia empurra vigorosamente os nutrientes que estão contidos nela para fora, formando uma casca dura listrada, pele interna branca e carne vermelha brilhante. Dentro da carne vermelha, ela produz centenas de sementes pretas que são idênticas à semente original. Então, se essas sementes forem semeadas, elas repetirão o mesmo processo. A semente de melancia recria mais sementes que podem erguer 200.000 vezes mais que o seu peso. Nessa providência da natureza, Deus está nos mostrando o poder de uma semente de melancia, não está? E quanto ao poder da palavra de Deus, a semente da vida, é muito mais surpreendente e magnífica. A palavra de Deus tem o poder de guiar todas as pessoas com sua natureza pecadora neste mundo de pecado ao arrependimento. Ela também tem o poder de mudar os corações e pensamentos dos que estão indo ao inferno, para que eles possam ser guiados ao reino dos céus. Por isso, Deus nos deu essa graciosa missão, dizendo: pregue e semeie esta linda semente a todas as pessoas do mundo. Versículo 18. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. No capítulo 28, versículo 18, está escrito: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não é a vontade de Deus que semeemos essa semente da palavra no coração de todos? Vamos semear essa semente abundantemente no coração das pessoas. Se semeamos muitas sementes da palavra de Deus, cada semente não desempenhará apenas o papel de uma única semente, mas no fim, irá gerar abundantes frutos contendo centenas de sementes. Cada uma dessas sementes tem o poder de romper algo que é 200.000 vezes mais forte que o seu próprio peso. Quando as pessoas não parecem ouvir, ou passam por nós, ou rejeitam a verdade enquanto pregamos o Evangelho, às vezes, começamos a nos sentir desencorajados. Devemos lembrar do poder e da autoridade que estão contidas na semente da palavra. Devemos pensar: como Deus mudará o coração dessa pessoa quando a semente é semeada nessa pessoa? Deus já sabe o resultado final. É por isso que Deus não nos pede para fazer nada além de semear a semente, não é? Apenas vá e pregue às pessoas, apenas semeie. Eu cuidarei de todo o resto depois disso. Quando apenas semeamos a semente, em algum ponto, no fim, ela cresce e brota. Mais tarde, quando floresce, ela produz fruto. Dentro de cada fruto é encontrada uma grande quantidade de sementes, que é maior que as sementes originalmente semeadas. A fruta fornece bons alimentos às pessoas, e as sementes dentro de todas elas têm grande potencial nelas. Pessoal, a semente da palavra que semeamos tem esse tipo de poder. Ela tem o poder de guiar as pessoas ao arrependimento e de dar às pessoas a esperança pelo reino dos céus. Não pense que o que foi pregado simplesmente desapareceu no espaço
Ela irá viajar por aí e, em algum momento, será semeada no coração das pessoas, uma a uma. Quando uma decisão rápida precisa ser tomada, Deus reúne todo o nosso trabalho e esforço e exerce uma força poderosa de uma só vez. Por isso, por favor, não fiquem intimidados quando pregarem. É claro, conhecemos algumas pessoas que recebem a verdade e também encontramos outras pessoas que o adiam para mais tarde. Porém, as palavras que vocês semearam nunca desaparecerão. A semente do Evangelho é a semente que nunca perece. Por isso, vamos semear diligentemente e nutri-la bem. E também, vamos nos esforçar para entregar a obra do poder de Deus a todas as pessoas, para que seus corações e almas possam ser mudados e renasçam, como o povo do Reino dos Céus. A palavra de Deus também não tem o poder de nos fazer renascer? Vamos orar sinceramente a Deus, pedindo pelo poder do Espírito Santo, para que a porta do Evangelho sempre esteja aberta. Vamos ser aqueles que sempre oram. Por favor, abra a porta do Evangelho amplamente, esperando que todos nós sejamos os graciosos membros de Sião, que voltam ao Reino dos Céus, com lindos frutos, sem deixar nenhum arrependimento. Eu gostaria de concluir esse sermão. Muito obrigado.